dando continuidade, né, a terceira parte da aula, a gente vai falar um pouco sobre classificação dos materiais em relação à sua funcionalidade. Até então a gente só tinha visto as três grandes famílias, né, que são os materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. Entretanto, há algumas classes de materiais que vêm sendo utilizadas cada vez mais nos últimos anos, que não se encaixam em uma dessas classes restritamente e são mais subdivididas em relação à sua funcionalidade. Então, a primeira dessas classes são os materiais compósitos. Vocês já devem ter ouvido falar dos materiais compostos. Eles vêm sendo utilizados bastante na indústria veicular nos últimos anos, porque eles acabam combinando as propriedades de diferentes classes num só componente. Então, a definição de um material compósito é quando a gente pega duas ou mais classes de materiais diferentes dessas tradicionais, né, por exemplo, os polímeros e os cerâmicos, e combinam eles num determinado componente para alcançar propriedades únicas, né? A gente sabe que cada uma dessas classes tradicionais ela acaba tendo vantagens e desvantagens na sua aplicação. Então a ideia é, vamos pegar então a leveza de um plástico, a flexibilidade, a facilidade de fabricação de um plástico, de um polímero, e juntar com um material cerâmico que é rígido e resistente, aí a gente vai ter uma peça que é resistente e rígida e não vai ter uma massa específica tão alta quanto um material cerâmico ou um material polimérico, né? E aí foram surgindo os compósitos, né? Então os compósitos são muito utilizados na indústria veicular em geral, e dentre os compósitos mais utilizados são os compósitos fibrados, né? O que a gente faz? A gente utiliza fibras que são extremamente resistentes e coloca uma matriz de resina, que é um polímero termofixo, para envolver essas fibras, protegê-las do meio externo e transportar todas as solicitações mecânicas que essa fibra ou que esse compósito for submetido para essas fibras resistirem. Vou mostrar algumas imagens do processo de fabricação, né, bem simplificado aqui, para vocês conseguirem ter um pouquinho mais de tato em relação a isso, conseguirem entender melhor o que eu estou falando. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo bacana porque ele mostra um resumo de todo o processo produtivo, né? Então, esse aqui é o molde que ele está utilizando. Esse é um molde de um modelo, né, de um casco, em fibra também esse molde. Então, ele vai primeiro fazer uma limpeza desse molde. Ele limpou o molde aqui, né? Depois disso, ele vai utilizar um gel coat, que é uma tinta de acabamento. Na verdade, é uma proteção aí primeira proteção da peça que ele está fabricando. Então, esse gel coat ele é a base de resina também, nesse caso aí é azul, né, azul claro. Ele aplica esse gel coat sobre todo o molde, né, deixa secar esse gel coat. Depois disso, ele vai fazer alguns acabamentos aqui em massa plástica, né, para preencher alguns espaços vazios, né, essa interface entre o molde dele e aquela base que ele está utilizando. Quando ele acabou esse processo, né, deixou secar tudo isso, ele começa a posicionar as fibras. Nesse caso, ele está utilizando fibra de vidro em forma de manta cortada, né? Então, a fibra de vidro em forma de manta, ela tem esse aspecto de fibras picotadas. E aí ele vai pesar a resina com o seu iniciador, né? A resina que ele está utilizando, eu não sei qual que é, mas deve ser uma poliéster, que é tipicamente utilizada para fibra de vidro, poliéster orto. A resina ela é comprada em forma de líquida, né? Então as moléculas aqui estão todas soltas sem as ligações cruzadas. E aí ele está adicionando o iniciador, que aqui nesse caso deve ser um peróxido, e em alguma quantidade aqui, geralmente se coloca de 1 a 5% no máximo, né? 3% na verdade no máximo, em massa. Ele vai colocar isso aqui, vai misturar, né? Esse peróxido ele vai formar as ligações cruzadas entre essas moléculas que estão soltas nesse líquido. Esse processo de formação de ligação cruzada demanda um determinado tempo para acontecer, então enquanto isso não acontece ainda, né, ele vai ter que aplicar essa resina com o iniciador sobre toda a superfície da fibra, né. Ele está usando um rolinho de lã aqui para fazer essa aplicação, e depois ele vai usar um rolinho metálico para tirar qualquer bolha residual, né. Esse processo que ele está mostrando aqui é um processo bem manual, é o hand layup, e existem processos bem mais automatizados aí no tratamento de materiais compósitos, aí, né? Desde laminação a vácuo, infusão, fiber placement, entre outros aí, né? Esse aqui talvez é o mais fácil de visualizar, por isso que eu escolhi esse vídeo aqui. Então, ele faz toda a aplicação, né? O que está acontecendo com esse polímero aqui, né? Esse aqui é um polímero termofixo, essa resina aqui, né?
ela ainda está líquida, só que está começando a acontecer as reações químicas de formação de ligação cruzada. Depois que essas reações acontecerem, né, a gente chama isso de cura. Quando o processo de cura acabar, a resina vai endurecer essa peça que vai ficar toda rígida, com as fibras de vidro dando resistência mecânica lá que precisa, né? Então ele tirou, agora ele está usando o rolinho tira-bolha aqui, né, para tirar qualquer bolha eventual dessa camada. Vai colocar mais uma camada de fibra de vidro em forma de manta, alguns reforços em algumas regiões que talvez ele julgue sejam necessários. Então ele faz todo esse acabamento. Depois disso, ele espera a resina secar, ela já vai estar dura aqui, ele faz um processo de lixamento aqui para dar um acabamento superficial um pouco melhor na peça. Então vai lixar toda a peça aqui e depois vai dar um banho de resina para ter uma superfície mais lisa aqui, né, sem deixar nenhuma fibra exposta. Novamente ele vai deixar secar a peça, né, toda essa resina secar, passar pelo processo de cura. Ele chama de molde vitrificado, né, esse banho de resina que ele deu por fora aqui, né? E daí depois ele vai fazer o desmolde da peça que ele acabou de laminar. Então ele vai tirar com uma cunha ali, um martelo de borracha, cuidar para não rachar a peça, né, nesse processo de desmolde. Então ele está tirando a peça aqui. Bom, ele desmoldou aqui na verdade ele está tirando o molde, né? Então a peça está aqui embaixo. Então aqui a peça que ele fabricou, essa peça em azul aqui, usou o gel coat azul, vê que tem um acabamento superficial legal, ela repete exatamente as características da peça que ele usou como molde. Está aí a peça em fibra de vidro e resina de poliéster. Então aqui tem uma outra imagem do processo sendo feito em uma peça em fibra de carbono. Aqui tem o moldezinho dela, acho que o moldezinho foi feito também em compósito, se eu não me engano. Então aqui já é colocado a fibra de carbono com a resina, no caso aqui foi utilizada a resina epóxi e foi fechado isso numa bolsa de vácuo para evitar bolhas no laminato. Depois disso fez o desmolde, o acabamento, a peça está pronta. Bom, se vocês forem procurar no YouTube, forem procurar na internet, vocês vão encontrar vários vídeos mostrando o processo de fabricação de fibras, né? Inclusive aqui no campus a gente tem várias equipes de competição que trabalham com materiais compósitos, né? Então eu convido vocês a um dia irem lá nas equipes de competição, observarem algumas peças. O pessoal do Eficem trabalha com fibra de carbono, o pessoal do Luna também faz muita coisa com fibras, né? Então é legal acompanhar esse processo de fabricação. Então, os compósitos eles têm essa vantagem, né, de acabarem alcançando propriedades únicas que nenhuma das famílias tradicionais consegue alcançar isoladamente. Bom, a segunda classe de materiais em relação à sua funcionalidade são os semicondutores. Os semicondutores eles têm como conceito terem condutividades elétricas ou intermediárias entre os materiais que são condutores e os materiais que são isolantes. Existem vários tipos de semicondutores utilizados no mercado, né? E geralmente a ideia de utilizar esses semicondutores é para sistemas eletrônicos em geral, desde circuitos integrados, microchips, placas, né, ligações de fios, entre outros. Desde a década de 90, a demanda do mercado vem aumentando bastante desse tipo de produtos, porque nossa tecnologia vem aumentando exponencialmente nos últimos anos, né? Então o mercado necessita muito desses produtos agora, esses produtos atualmente. Uma das características deles em termos de material, né, para ele funcionar dessa forma, ele faz um desbalanceamento do elétrico dentro da estrutura cristalina do material. Então a gente coloca átomos às vezes de impureza lá no meio para fazer um desbalanceamento, para deixar um elétron livre lá sem ligação, e esse elétron livre funciona como um condutor quando é colocada uma corrente elétrica nesse material. Bom, o funcionamento de semicondutores é bem mais complexo do que esse, mas é uma das classes que vem ganhando bastante atenção no mercado e vem crescendo bastante em termos de aplicação. Bom, outra classe que vem sendo utilizada bastante nos últimos anos são os biomateriais.
são substâncias naturais ou sintéticas que são colocadas no corpo humano de maneira transitória ou permanente. Dentre os biomateriais mais conhecidos, aí, próteses, prácteses, substituição de articulações, se destacam as próteses de titânio, parafusos também de titânio, próteses de zircônia, aços inoxidáveis, são muito utilizados para essa funcionalidade. Né? A principal característica é suportar todos os esforços mecânicos que essa peça tem que suportar em serviço e também não agredir o corpo humano, né? Então não causar infecções. É uma das grandes preocupações aí em relação aos biomateriais. Bom, e para finalizar então a classificação em relação às funcionalidades, surgem os nanomateriais. Os nanomateriais é uma classe de materiais que está numa escala de 10 a menos 9 metros, numa escala nano, e a grande diferença desses materiais em relação aos macromateriais, micromateriais, é que numa escala nano, alguns componentes acabam tendo propriedades que não são alcançadas na escala macro. Né? Então, vamos supor que um determinado material a gente precisa de uma condutividade elétrica, a gente não vai conseguir alcançar ele na escala macro, a gente vai alcançar só na escala nano. Então, é um mundo novo, né? Um mundo diferente daquele que a gente está acostumado até então. Os nanomateriais eles são utilizados em diversas áreas da indústria, né? Desde a área de biomedicina, né? Toxicologia, limpeza, filtros, alimentação, nanopartículas de silício para evitar contaminação cruzada, computação, mecatrônica, espaço, enfim, são utilizados em várias áreas. É um campo, é um mundo novo, né? Que a gente acaba descobrindo a cada dia que passa, né? As grandes dificuldades de trabalhar com a nanotecnologia é que como o material ele tem um volume muito alto para uma massa muito baixa, né? Então ele tem uma área de superfície muito alta, ela tende a aglomerar. Então, quando a gente vai fazer algum tipo de dissipação desses nanomateriais em uma determinada matriz, geralmente a gente tem dificuldade de fazer a dispersão correta. Então ele tende a aglomerar. Então é um material um pouquinho difícil ainda de processar. Além disso, os métodos de caracterização também são bem difíceis. Né? Então a gente identificar se o material foi bem disperso na matriz, a gente precisa de um microscópio óptico a gente não vai conseguir visualizar, a gente está numa escala muito pequena. A gente precisa de microscópios que sejam capazes de visualizar isso aí, capazes de mensurar essa dispersão. Né? Porém, baixas quantidades a gente já tem um efeito bem alto, baixas quantidades em massa adicionadas a um determinado material, a gente já tem efeitos bem altos em termos de modificação das propriedades. Então é um potencial de utilização no mercado muito grande, entretanto há dificuldades nessa questão de dispersão e caracterização deles. Bom, então para resumir aqui, né, a primeira aula a gente falou um pouquinho sobre as famílias tradicionais e as ligações químicas presentes em cada uma delas. Então, os metais com as ligações metálicas, as cerâmicas com as ligações iônicas e os polímeros com as ligações covalentes, que é o compartilhamento de elétrons lá, e também as ligações secundárias, que são as forças de Van der Waals. Então, as primárias metálicas, primárias iônicas e as primárias covalentes e as secundárias aqui, forças de Van der Waals. E a gente falou um pouquinho também de classificação em relação à funcionalidade, sobre compósitos, semicondutores, biomateriais e nanomateriais.